Ah, como eu estava esperando por esse momento, o retorno dos campeonatos europeus, é isso mesmo. Até que enfim agora teremos uma quantidade bem maior de bons jogos para poder analisar e trazer as melhores análises para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque essa é a melhor hora, o melhor momento, porque agora temos o retorno dos campeonatos europeus. Fica aqui comigo, não esquece de curtir esse vídeo, dá o like aqui nesse vídeo. Se aparecer o botão hypar, aproveita e clica no hypar também. Vamos nessa direto às análises dos jogos deste sabadão. Eu vou começar com um review geral dos 4 jogos da Série A. Tava aqui na minha programação apenas analisar Grêmio e Bahia e Atlético Mineiro e Cuiabá, mas vou analisar os 4 jogos para vocês, beleza? Começando aqui com Atlético Mineiro contra a equipe do Cuiabá. Atlético Mineiro não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, menos de 3,5 gols nas últimas 4 partidas, mais de 1,5 gols em 90% dos seus jogos. Qual é o detalhe principal aqui sobre o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tá jogando a Libertadores, então tem aí grandes possibilidades de levar um time misto para esse jogo contra a equipe do Cuiabá, que não vive um bom momento, levou 1 ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos, mas é um time que costuma dar trabalho quando joga fora de casa. E aí, será que vai ter o reencontro já de Atlético Mineiro com o Davidson contra a equipe do Cuiabá? Não sei, porque o Davidson jogou de titular na Libertadores. A minha análise para esse jogo: poderíamos sim trabalhar aqui uma vitória do Atlético Mineiro, mas o fato do time provavelmente não ser o titular, aí eu já fico com um pouco de receio, inclusive por isso essa odd tá tão boa de 1,61, então toma muito cuidado com essa cotação. A minha análise para esse jogo é mais de 1,5 gols numa odd de 1,40. Temos do lado um time que faz muitos gols, jogando dentro de casa, contra um time que tem tomado gols em todos os seus jogos e costuma jogar um pouco melhor quando joga fora de casa. Então, boas chances para mercado over gols. Segundo jogo, temos aqui o Grêmio contra a equipe do Bahia. A equipe do Bahia deu uma recuperada, ganhou da equipe do Vitória, ganhou um clássico, então volta mais motivada ainda. Tem um jogo importante também pela Copa do Brasil, mas esse jogo vai acontecer quando mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah não, ainda não saiu a data do próximo confronto do Bahia pela Copa do Brasil. Então o Bahia deve sim ir totalmente titular contra um Grêmio que não está bem, é o 14º colocado. O Bahia é o 7º colocado. O Bahia aí veio de uma recuperação. Teve 2 jogos contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Ganhou um e empatou o outro. Mesmo jogando no Rio de Janeiro, o time deu uma leve melhorada aí, mas tem alguns jogadores que estão em baixa, como é o caso do Tassiano, como é o caso do Cauli, 2 jogadores super importantes para a equipe do Bahia que vem em baixa. Qual é a minha análise para esse jogo? É o Bahia não perder o jogo, empate não tem aposta. Como é essa operação aqui? Se o Bahia vencer, odd 2,10. Se der empate, o dinheiro é devolvido. A única forma de tomar head é se o Bahia perder esse jogo, o que eu acredito que não deve acontecer. Só que tem um detalhe aqui, se essa odd está 2,10 para o empate anula, então provavelmente o Bahia, o empate vai estar com a odd ali próximo de 1,60, tá? É aqui, ó, 1,54, foi mais ou menos o que eu imaginei mesmo. Pode ser uma boa opção também, porque dentro dessa aqui você ganha até mesmo com o empate. Na outro caso, aqui o empate ele devolve o dinheiro. Terceiro jogo, esse já não estava na programação aqui, Bragantino contra a equipe do Fortaleza. Galera, a minha análise é o Fortaleza não perder esse jogo. Fortaleza tá muito, mas muito bem. Então, assim, ó, Fortaleza ou empate com a odd de 1,63 na casa do Bragantino, que também não tem essa força toda de torcida. E tem um outro detalhe, o Bragantino tá no meio da Sul-Americana, jogou o primeiro jogo contra o Corinthians, perdeu, agora tem o jogo da volta já terça-feira, então acredito aí que o Bragantino pode vir com um time misto para esse jogo, tá? Então por isso a minha análise, Fortaleza ou empate para esse confronto. Do outro lado temos aqui um Fluminense contra a equipe do Corinthians. O Corinthians está jogando a Sul-Americana, ganhou da equipe do Bragantino no jogo de ida, e para mim, nesse jogo aqui, Fluminense e Corinthians, o Fluminense, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que foram os últimos jogos das duas equipes. O Fluminense vem de uma derrota para o Grêmio, uma derrota para o Vasco, um empate com a Juventude, uma vitória em cima do Bahia. Do outro lado você tem a equipe do Corinthians com uma vitória em cima do Bragantino, um empate com o Bragantino, uma vitória contra o Grêmio, empate com o Juventude.
Padrão um pouco complicado para poder trabalhar back. O que é que eu quero trabalhar aqui nesse jogo? Menos de 3.5 gols com a odd de 1.22. O time do Corinthians, que é um time extremamente under. É um time de poucos gols, ó. Menos de 3.5 gols nas últimas 6 partidas. Então fiz um review geral aqui dos 4 jogos do Brasileirão. Agora vamos para a Europa, que eu tava com saudade de analisar os jogos europeus. Vamos começar com o campeonato italiano. Temos aqui o Milan jogando dentro de casa contra a equipe do Torino. O Torino, que costuma ser ali um adversário um pouco mais duro para os times top 5 da Itália. Deixa eu pegar os últimos jogos entre as duas equipes para a gente ter uma noção. Tivemos aqui na casa do Torino um Torino 3-1, depois o Milan em casa um 4-1, um Milan em casa 1-0, um Torino 1-0 na casa do Milan, Torino 2-1 em casa, depois um 0-0, 1-0 Milan. O que é que eu consigo aqui já observar? Que geralmente o time que joga dentro de casa tem uma grande possibilidade de vitória. Apenas uma única vez dos últimos jogos entre as duas equipes teve uma vitória do visitante, que foi aqui o Torino no dia 11 de janeiro de 2023 na Copa da Itália, que é bem possível até que o Milan possa ter levado um time meio misto. Estou falando uma possibilidade pelo tipo da competição, tá? Quando você olha aqui na Série A, no campeonato italiano, o Milan jogando dentro de casa, ele não perde para a equipe do Torino, e é justamente aqui que eu quero trabalhar. Pô, primeiro jogo da temporada oficial do Milan, jogando dentro de casa, um time muito forte, tem muita chance sim de vencer. Milan contra Torino, a minha análise, uma vitória da equipe do Milan para começar o campeonato com o pé direito. Vamos agora de campeonato espanhol, porque temos o Valência enfrentando a equipe do Barcelona. Últimos jogos entre as duas equipes. Eu geralmente vou fazer isso nesse início de campeonatos europeus. Por quê? Porque é os primeiros jogos do campeonato, então a gente ainda não tem os confrontos mais recentes das duas equipes, tipo assim, contra quem o Barcelona jogou nas últimas 3 rodadas, a gente não tem isso. Os únicos dados que tem são dados de amistosos, e eu particularmente não gosto de levar em consideração dados dos amistosos. Então, para as primeiras rodadas, eu prefiro olhar o confronto entre as duas equipes dos últimos jogos, e também gosto de ver a média de gols, de cantos, de cartões da equipe na temporada passada, porque também é um padrão que tem o costume de se repetir, a não ser que haja uma alteração muito grande nas equipes. Mas nos últimos confrontos, Barcelona 4-2, 1-1, 1-0 Barcelona, 1-0 Barcelona, 4-1 Barcelona, 3-1 Barcelona, 3-2 Barcelona, 2-2, só em 2020 que tivemos uma vitória do Valência. E depois tivemos um Barcelona 5-2. Então, uma hegemonia fortíssima do Barcelona contra a equipe do Valência. Mas tem um detalhe aqui também, que se o mercado já estiver aberto, é muito bom. Eu sei, já falando sobre temporadas anteriores, costuma ser um jogo duro de muitos cartões. O Valência, que foi um dos times que mais fizeram faltas e número de cartões na temporada anterior, então esse dado eu gosto de trazer para essa primeira rodada. Se tiver aberto aqui já o mercado de cartões, aqui está aberto o mercado. Vamos ver a linha, eu vou ver junto com vocês. Ó. A linha de mais de 4.5 cartões é de 1.38, para você ver que a média de cartões do Valência, ela interfere muito nesses dados aqui. Galera, eu posso trazer então aqui já a seguinte opção: o Valência para tomar mais cartões do que a equipe do Barcelona, porque esse é um padrão da equipe das temporadas anteriores e pelo visto deve se repetir para essa temporada, porque você já vê que a linha de cartões ela está muito mais alta do que deveria ser, principalmente para início de campeonato. Então, Valência e Barcelona, a minha análise, o valor para mim aqui tá na equipe do Valência receber mais cartões, ser advertido com mais cartões do que a equipe do Barcelona, pagando 2,13. Você vai ver que durante o campeonato, essa cotação ela não vai permanecer, porque à medida que o Valência começar o campeonato, começar a tomar os cartões, essa odd ela vai diminuindo para o Valência ter mais cartões do que a equipe adversária, beleza? Então, para Valência e Barcelona, a minha análise, Valência para receber mais cartões na partida, lembrando que cartão vermelho conta como 2 cartões. Agora vamos para aquele que para mim é o melhor campeonato de todos, é o que eu obtenho os melhores resultados e é onde vocês vão ver eu sempre trabalhando. Todos os dias que tiver jogos da Premier League,
eu vou trazer jogos deste campeonato para vocês, independente de quem esteja jogando, porque eu tenho muita experiência com essa competição. Temos aqui, ó, para esse sábado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Na minha lista aqui de análise, eu ia trabalhar apenas o jogo do Arsenal contra o Wolverhampton, mas vou trazer uma rápida análise do jogo do Liverpool e do jogo do Newcastle, beleza? Começando aqui com o jogo do Liverpool. O Liverpool vai pegar uma equipe que acabou de subir, o Ipswich. O Liverpool que não tem mais o Jürgen Klopp no seu comando, mas ainda assim é um time muito forte. O Liverpool não perdeu nos últimos 9 jogos. Deixa eu ver aqui se eles já jogaram contra. Nunca tiveram confrontos contra. Vamos ver aqui England FA Cup e... Aqui onde aparece friendly são amistosos. Amistosos não vou trazer para vocês, beleza? Mas eu quero pegar então aqui os últimos resultados pela Championship. Meteu um 2-0 no Huddersfield, 2-1 no Coventry, empatou com Hull City de 3-3, empatou com Middlesbrough de 1-1, 0-0 com Watford. Como foi que o Liverpool finalizou a sua última temporada? Finalizou ganhando por 2-0 do Wolverhampton, 3-3 com Aston Villa, que fez uma ótima competição, 4-2 em cima do Tottenham, 2-2 com o West Ham e perdeu de 2-0 para a equipe do Everton. É um time que sempre faz muitos gols e a minha análise não vai ser diferente, mais de 2.5 gols para começar o campeonato inglês. Esse campeonato que tem uma média altíssima de gols e o time do Liverpool é um dos responsáveis por isso. Então essa é a análise. Deixa eu trazer aqui Newcastle contra a equipe do Southampton. A minha análise aqui vai ser rápida, seca, direta. Newcastle jogando em casa, iniciando o campeonato, time que tem um aporte financeiro muito forte. A minha análise, uma vitória da equipe do Newcastle. E aí vamos trazer aqui Arsenal contra a equipe do Wolverhampton. O Arsenal, vamos pegar os confrontos entre as duas equipes, aqui já é interessante trazer. Tivemos um 2-0 Arsenal na casa do Wolves, 2-1 Arsenal em casa, 5-0 Arsenal em casa, 2-0 Arsenal na casa do Wolves, 2-1 Arsenal, 1-0 Arsenal. Só tivemos uma derrota aqui em 2021, que foi 2-1 Wolverhampton, depois tivemos um outro 2-1 Wolverhampton, 2-0 Arsenal, 1-1. Mas dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos foram 6 vitórias do Arsenal. Trazer uma vitória do Arsenal aqui é o básico, é o mínimo para a gente poder começar esse campeonato inglês. Então deixa eu trazer aqui Premier League, trazer aqui o jogo do Arsenal. Então eu vou começar com a vitória do Arsenal, básica, um odd 1.18, e vou trabalhar o seguinte: o Arsenal foi uma das equipes mais disciplinadas do campeonato inglês da temporada passada, e isso deve se permanecer porque é o padrão do seu treinador Arteta. Então, e ainda mais jogando dentro de casa com muito mais posse de bola, o time do Wolverhampton fazendo muito mais faltas, precisando muito mais do jogo físico, a minha análise é que a equipe do Wolverhampton faça mais cartões, tenha mais cartões do que a equipe do Arsenal. E aí você juntando a vitória do Arsenal com mais cartões para a equipe do Wolverhampton, temos um odd de 1.85 para começar muito bem o nosso sábado. E, é claro, o campeonato inglês, o retorno do melhor de todos os campeonatos. E vamos de palpite gratuito para este sabadão, não poderia ser diferente, galera. Tinha que ser no campeonato inglês, tinha que ser na Premier League, mesmo sendo a primeira rodada e as primeiras rodadas sendo as mais complicadas de todo o campeonato. Galera, Arsenal e Wolverhampton não dá para trabalhar com outro resultado que não seja a vitória do Arsenal, pelo menos na opção de back, e o Wolverhampton para receber mais cartões. O Arsenal deve ter muito mais posse de bola, o Wolverhampton descer a madeira, fazer muito mais faltas e consequentemente receber mais cartões. Deu uma odd de 1.85, eu entrei com uma unidade de 2.000 para um retorno de R$ 3.705. Galera, tem valor ou não tem valor? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu quero ver se você consegue montar uma odd de mais de 1,80, não precisa ser necessariamente 1,85, que tenha maior probabilidade de bater do que essa aqui que eu criei e fiz para vocês. Beleza? Tamo junto e até mais. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe para vocês as análises dos jogos deste sábado, o sábado do retorno dos campeonatos europeus. Deixei palpite gratuito, analisei um número maior ali de jogos, até alguns jogos que não estavam no nosso card aqui. Não era programação analisar tantos jogos assim, mas com o retorno dos europeus eu vou estar fazendo isso cada vez mais, beleza? Valeu, galera, gratidão, tamo junto. Amanhã tem mais jogos pra vocês. Hoje vai dar